Estamos aqui apresentando mais um programa Cristo Vive e hoje nós estaremos aqui com ele, com o pastor Zezinho, e nós vamos deixar para ele mesmo se apresentar, porque tem grande novidade aqui juntamente conosco. Pastor, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe. Ô Júnior, a alegria é nossa estar aqui com vocês, né? E eu espero que seja um tempo proveitoso, abençoado. Isso. De onde o senhor veio? Fala pra gente. Fala mais um pouquinho do senhor, de onde o senhor veio, o seu nome todo. Meu nome todo é José Rego Nascimento Júnior. Sou filho do pastor José Rego Nascimento, né? Ele é muito conhecido por ser a voz, né? O profeta do avivamento que aconteceu entre os batistas. No final da década de 50, o avivamento, como a gente falava ali, o avivamento começou forte com ele em 55, em 58 se tornou nacional, em função de um evento que aconteceu no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro. E esse avivamento teve sua força, seu ápice até 65. E ele esvaziou até 75, foi o último grande encontro de avivamento das igrejas renovadas, né? E depois seguiu seu curso, né? Eu nasci em Belo Horizonte, mineiro da Gema, 63 anos morando em BH. Eu tô andando para lá e para cá, mas disse que todo mineiro que sai volta, né? Então a gente vai e volta e tem sido uma experiência fantástica desde 91 que a gente tá viajando. Agora em janeiro assumimos uma igreja em Belo Horizonte, então ver se dá uma quietada, né? Mas graças a Deus tem sido um tempo muito rico, conhecer as igrejas do Senhor, né? Não no sentido de ser igrejas diferentes, é porque a igreja é uma pessoa, uma noiva, então cada uma tem um temperamento. Uma gosta mais de estudar, outra gosta mais de festa, outra gosta mais de comunhão, cada igreja tem o seu perfil, tem sua história, né? Tem sido bênção, tem sido muito gratificante andar no corpo de Cristo. Nós estamos aqui com ele e nessas indas e vindas, sabemos que o senhor tem muito convite por todo o Brasil. Qual foi uma situação mais inusitada que o senhor teve, que mais te chamou a atenção nessas visitas? Olha, é incrível você ver como nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, eu ouvi de um pastor que foi pregar numa região e ele tinha o mesmo nome do pastor que o convidou. Isso não aconteceu comigo, não. Ele tinha o mesmo nome, ele falou, é uma alegria estar aqui pregando na igreja do Xará. Quando ele falou isso, o povo todo começou a rir. E ele ficou sem saber o que fazia, ele falou com o pastor, falei alguma coisa errada, ele falou, não, depois eu te explico. Xará naquela região é jumento. Então ele falou, uma alegria pregar aqui na igreja desse jumento, ficou meio complicado. Né? E a gente sabe que Xará aqui é ter o mesmo nome, lá não é. Então, essas coisas incríveis da cultura, não é? Eu, aqui em Minas Gerais, a gente, quando o menino brinca muito, fala assim, esse menino é bobo, né? Que menino bobo, deixa de ser bobo. E eu fui falar isso com o filho de um irmão na Bahia, falei, esse menino seu é bobo, bobo na Bahia é retardado. Nossa. Aí ele falou, não, meu filho não tem problema nenhum não, pastor. Eu falei, não, quem tem sou eu, de não saber a cultura diferente, pedir desculpa a ele. Então, assim, é incrível no Brasil como as igrejas são muito diferentes, as culturas locais, a vivência, tem sido assim fantástico toda essa caminhada nossa, e foi muito gratificante. Mas sabe, Júnior, uma coisa que tocou meu coração muito, é que eu vi que há muitas igrejas sérias nesse país. Sim, muitos ministérios muito sérios, trabalhadores, amam a obra de Deus. Eu achei fantástico, tem sido uma escola para nós. Magnífico, né? Conhecendo. E também aqui nós temos mais informações também, porque o pai dele deu início também à Convenção Batista Nacional. Fala pra gente como foi esse início, o que desencadeou de tudo ali. Você fala do avivamento em si ou da convenção? A convenção, ela nasceu filha do avivamento. É a filha mais velha. Então vamos falar do avivamento primeiro, que desencadeou todas as coisas, para chegar exatamente na convenção. O avivamento, ele começou numa experiência que meu pai teve no interior da Bahia, em 1955. Como eu estava contando ali, numa manhã de setembro. Meu pai separava as manhãs, se fechava no escritório e ele passava o tempo orando ao Senhor ali naquele escritório. E ele teve uma experiência numa manhã de setembro, uma experiência muito forte.
E ele notou que ele não falou em línguas, não teve nenhum dom assim, desses mais comuns, né, que tem no outdoor, entendeu? Ele foi pregar domingo, depois dessa experiência, e notou que ele estava pregando diferente. Ele notou que a maneira como ele pregava, a resposta no povo, estava diferente. E aí ele notou depois que, na verdade, ele recebeu ali o dom da palavra, o dom da ministração, da unção da palavra. Futuramente ele teve experiência com outros dons. Em 55 ele teve essa experiência e começou a reverberar isso, onde ele pregava, causava essa coisa diferente. Durante todo este meio, na década de 1950, existia uma grande diferença, né, entre o culto anterior e depois que ele teve essa experiência. Sim, a liturgia... Inclusive até as mulheres, a participação de mulheres. A liturgia era muito rígida. A referência era a Igreja Católica. E a outra referência era a Assembleia de Deus, que era chamada Igreja Pentecostal. Por quê? Que ela aceitava os carismas, apesar que a liturgia na Assembleia de Deus era muito forte. Vou te dar um exemplo. Não se batia palma na igreja da Assembleia de Deus naquela época. Sabe? A diferença era a manifestação do dom de línguas, principalmente. Profecias, né? O círculo de oração com as mulheres. Mulheres eram restritas a ministérios internos na igreja. Sobre o altar, nem pensar. Não. Então, assim... Tanto que meu pai teve uma certa influência da Assembleia de Deus. Quando ele era adolescente no Rio, ele assistia cultos da Assembleia de Deus. Ele teve uma certa... né? Mas aí ele teve essa experiência. A liturgia era muito rígida. Quando veio o avivamento, a liturgia ficou mais leve. O culto ficou mais leve. Meu pai pregava diferente da época. Final da década de 50, o pregador falava quase como um discurso político. É uma alegria imensa e profunda estar em convivência com pessoas tão litúrgicas. É normal, Desculpa, uma coisa assim. E ele pregava conversando. Mas não tem como não deixar de rir, porque é uma figura. Não, mas rir é ótimo. Prossiga. Rir é sinal que a gente tem dente, né? Senão os outros... Mas aí ele pregava conversando, ele pregava contando histórias, ele trouxe uma leveza, não ele, o Senhor através dele, isso sim. Marcou muito. Os ministérios leigos surgiram nesse período, o líder de louvor, o líder do Ministério Feminino, as mulheres tiveram projeção, né? Outros instrumentos chegaram para o altar, entendeu? E como foi um confronto dali para frente depois de tudo isso? Como outras igrejas viram isso? O que pode ter acontecido ali? No início, nesse contexto? No início, o pessoal estranhou muito diferente. E, será que pensava que ele estava extrapolando, que ele estava fazendo algo na carne? Sim. Ele foi chamado na época de falso profeta, de herege, né, essas coisas. Porque não é que eram contra ele, não entendiam. Não entendiam. É mais ou menos o que acontece com o não de Deus pra gente. O não de Deus é um sim que a gente não entendeu ainda. É só uma questão de... Quem recebeu não sabe passar, mas quem não sabe julga. Você falar julga. não para um filho que quer pular da janela, você ama ou não ama esse menino? Entendeu? Então é muito difícil para quem está na janela entender o pai que fala não. O pai sabe da altura, o pai sabe do perigo que ele não sabe. Então, assim, no início foi um pouco complicado, Júnior. Foi um pouco complicado, porque é mudança de mentalidade, é mudança de comportamento, mudança de liturgia, muito complicado. O que aconteceu mais para frente em questão das igrejas, alguns sendo rejeitadas? Como que aconteceu tudo isso? Elas acabaram se unindo. As 32 igrejas que foram expulsas da convenção na época, que era a Convenção Batista Brasileira, numa reunião, uma sessão, eles tinham assembleias gerais, né? Uhum. Essas 32 acabaram se reunindo, começaram a conviver, criaram a AME, que era uma aliança missionária, evangélica, para fazer evangelização e tal, e daí sentiram a necessidade de eles serem agora ensinados, os alunos, num seminário com essa visão. Aí surgiu o STEB, Seminário Teológico Evangélico Brasileiro, em Belo Horizonte, em 67. E depois, ato contínuo, né, veio a Convenção Batista Nacional. Então a convenção surgiu dali. Surgiu dessas 32 que foram
excluídas da Convenção Batista Brasileira por serem consideradas pentecostais, por serem consideradas igrejas que eles criam, por exemplo, que dom de línguas e tal, tudo foi só para o primeiro século, só lá no início da igreja, só entre os apóstolos e acabou, né? Não repetiu mais, entendeu? Então havia essa dificuldade teológica, vamos dizer assim, dessa leitura teológica. Como já tinha Assembleia de Deus que aceitava isso, outras igrejas que vieram na segunda onda do avivamento, na década de 50, a primeira foi em 1910, com a Assembleia de Deus, das tendas, dos milagres, surgiu a Quadrangular, surgiram outras igrejas. A Deus é Amor surgiu nesse avivamento de 60. Essas igrejas surgiram de líderes naquele período. Muitos grupos entraram, grupos confusos, isso minou um pouquinho a coisa, misturou alguns oportunistas, mas tudo foi filtrado. Eu lembro que, na época, meu pai escreveu um livro exatamente para esvaziar essa dúvida, que foi Calvário e Pentecoste. Foi um livro explicando que o movimento, essa abertura, o avivamento, tinha base bíblica. Não era um auê, não era um barulho, sabe? Não era um barulho, era um som. Era uma música, não era um barulho que você não sabe o que é. É bicho, é cachorro, é carro batendo, é trem que tá passando, não. Havia um som, um acorde na história que foi o avivamento, né? Que foi de 55 a 65 e depois até 75, o período de avivamento, né? É magnífico, né? Você para ouvir, não dá vontade mais de parar, de acabar o assunto. Tem muita coisa ainda muito importante. O senhor estava falando em questão das fases que nós estamos vivendo ali, exatamente hoje, pela onda espiritual que nós estamos vivenciando. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque o povo, antes a gente estava andando em cima da onda, hoje a gente está remando. Remando embaixo. Fala sobre isso, fala sobre isso para nós. É muito interessante. Avivamentos são ondas. Ondas, sobe a água, você surfa, né? E depois que passou o avivamento, nós estamos com a água baixa, estamos esperando a próxima onda. Aí você tem que remar em cima da prancha. A igreja hoje está remando, buscando achar opções, estratégias. Não estamos em avivamento. Ela já andou em cima da onda sobre um avivamento. Surfou até 75. Ondas aconteceram próximas de nós. Por exemplo, na década de 80, houve uma onda muito forte na Argentina, de discipulado. Juan Carlos Ortiz e outros daquele período viveram avivamento na Argentina, de discipulado. Para você ter uma ideia, é de lá que vieram os corinhos. O que é o corinho que a gente fala hoje? É porque só cantava hino. E todo hino tinha no meio coro. Não tinha o coro do hino? Uhum. Lá na Argentina, por causa do avivamento, eles começaram a cantar canções curtas. A primeira que chegou no Brasil, em 73, faz sucesso até hoje, aquela Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor. Sabe aquela música? Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Essa música é de 73, é uma anciã, mas que não está com Alzheimer, graças a Deus, nem demência, é uma anciã saudável. E essa canção, ela veio da Argentina, começaram a traduzir canções da Argentina. E na década de 70 para 80, houve esse avivamento na Argentina. Em alguns lugares, houve pequenos avivamentos. Os Zulus, a gente fala Zulu na África do Sul, mas Zulus, eles estão um tempinho atrás, eles chegaram a ter quase 20 anos de avivamento entre eles. Mas foi um avivamento de comunhão, de cura de relacionamento, pedindo perdão uns aos outros. Porque o avivamento, ele tem o barulho dele. E tem um objetivo dele também. Tem as coisas que por baixo acontecem que mudam a geração. Entendeu? Então, o avivamento nosso aqui da década de 50, o pessoal fala, é porque falava em línguas, porque cantava em línguas, porque tinha sonhos espirituais, profecias. Esse foi o barulho. Aí dá a entender que avivamento seria somente língua. Na Assembleia de Deus. O que houve foi uma mudança interior, acessando a santificação, acessando a oportunidade de uma vida com Deus, pessoal, a qualquer pessoa, até uma criança. Entendeu? Uma criança de 6, 7 anos começa a buscar o Senhor, começa a orar, ela vai ter uma experiência com Deus. Isso não era aceito. O filtro da experiência era o conhecimento. Também, então, às vezes nem era o foco da igreja. Buscar o batismo no Espírito Santo, buscar a liberdade no Espírito Santo, era simplesmente vivenciar as palavras ministradas. Eu perguntei ao meu pai, falei, pai,
vocês sabiam que estava em avivamento? Ele falou, depois sim. Na hora é como você ser levado pela água, levado pelo vento. Vai tendo experiência, vai vivenciando. Aquele negócio vai acontecendo. Entendeu? Aí que a pessoa cai em si. Na Batista da Lagoinha, onde eu quando criança, né, eu nasci em 59, o avivamento foi até 65. Com 4 anos, 3, 4, 5 anos, eu participei de reuniões de avivamento. E era impressionante, acabava o culto domingo à noite, as pessoas não iam para casa. Iam uma para casa das outras e oravam até segunda de manhã e ia direto para o trabalho. As vigílias de oração espontâneas eram normais. As pessoas estavam conversando na porta, começavam a orar umas pelas outras, começavam a falar em línguas, a outra entendia como se fosse português. É uma coisa completamente diferente. Não dá para a igreja viver isso, é como você pôr um carro a 140 por hora e achar que ele vai rodar assim 1, 2 anos. Uhum. Não aguenta. Um tempo que a velocidade diminui. Eu quero fazer 2 perguntas para ele sobre avivamento. Primeiro, o que é avivamento? Porque as pessoas confundem muito sobre essa palavra. E depois, eu queria que o senhor respondesse para a gente como está sendo a visão do senhor hoje também, o avivamento, tanto no Brasil, quanto ao mesmo tempo nos países. O que está acontecendo e quais são as perspectivas para o próximo avivamento e os acontecimentos também? Complicada a pergunta, né? O que é avivamento? Avivamento é uma mudança, é subir a onda. Deus começa a atuar nas situações, nas pessoas, na sua época, na cultura. Não é? Quando houve o avivamento no país de Gales, em 1904, as prisões não tinham mais presos, os bares esvaziaram. Houve um reflexo de santificação na cultura. Basicamente, para mim, avivamento é a elevação de um estado de santificação. Entendeu? As pessoas, uma janela de oportunidade abre e as pessoas são acessadas. Eu lembro em Lagoinha, na época do avivamento, o apelo para ser cheio do Espírito Santo não era assim, quem quer, um ou outro, não. Quem ainda não foi batizado e quer ter experiência, vem aqui na frente. As pessoas vinham e já recebiam a experiência. É como se fosse assim, tá liberado, abriu uma janela de santificação alta. Porque hoje, sabe, Júnior, não tem como existir uma igreja sem corrupção. Não é corrupção de dinheiro e coisa, não. Entendo. Corrompida, de alguma maneira. Nós estamos no mundo já no maligno, você está trabalhando numa carvoaria, não tem como chegar em casa limpo. Pode acabar sendo não produto tem jeito, do meio. Então, agora, o que acontece no avivamento? Essa taxa de corrupção, ela baixa e vai a quase zero. Porque é tudo preenchido com essa janela de santidade. Uhum. Entendeu? Aí quando você acessa a santidade, que é o produto, é a fonte, você então recebe santificação. Entendeu? Como é que é? Você fica santificado. Santo na Bíblia é separado de e separado para. Então você não somente consegue se descolar do que sujava você, como ajuda a limpar os outros. É sal e luz, que está lá escrito. Só que o sal, como eu li do Wisby, sal não pode salgar sal. Então não adianta eu querer ser sal para o outro se eu não sou sal em mim mesmo. Uhum. Não adianta eu querer ser luz para o outro se eu estou apagado. Não faz sentido. Né? A gente é a lâmpada, né? A luz vem do Senhor. Né? O cordeiro Exatamente. É a lâmpada, a luz é de Deus. E como o senhor vê esse avivamento acontecendo nos países, como por exemplo no Afeganistão, né? O objetivo ali, o que está acontecendo, e também as perspectivas, não assim de premeditar, mas eu queria ver uma visão do senhor com tanto conhecimento, como o senhor está vendo esse avivamento e hoje como a gente está vivendo aqui no Brasil e também ao mesmo tempo quais são as perspectivas, o que passa no seu coração? Não é em questão de premeditar, né? Eu deixo muito bem claro aqui, é em questão de uma perspectiva, porque espiritualmente a gente sente no coração, né? Sim. Olhando para o mundo, abrindo o holofote, a gente precisa voltar um pouquinho atrás e entender que a Bíblia não trabalha com países, trabalha com povos, tribos e raças, etnias. Isso. E como eu comentava com você, a maioria das etnias que não conhecem Jesus estão para o lado da Ásia. Mais de 4.000 etnias, né, estão para o lado da Ásia. Então eu tenho expectativa de avivamentos acontecendo para o lado da Ásia. Entendeu?
aquele lado de lá, né? Os países árabes, a China. Até mesmo que a profecia tem que se cumprir, lado, né? Exatamente. Porque a profecia diz, Jesus é claro quando ele diz, quando o evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Guerras, rumores de guerra, lá em Mateus ele explica isso, né? 24 ele fala que isso não é o fim. Isso é a preparação. Quando o evangelho for pregado a todos os povos, todas as pessoas ouvirem sobre Jesus, não quer dizer que o mundo inteiro será salvo, né? Mas ouvir sobre Jesus, então virá o fim. Como as maiores, é uma questão de raciocínio lógico, vamos dizer assim. Como a maioria das etnias que não conhecem Jesus estão pro lado da Ásia, né? Aqui no Ocidente, a maioria conhece Jesus. Você pode ir lá na Amazônia e perguntar a alguém lá, você sabe quem é Jesus? Ele sabe. O Brasil é extremamente evangelizado. Não é assim? As pessoas sabem quem é Jesus. Mas tem etnias no mundo, né? Um missionário estava falando que evangelizar, por exemplo, os esquimós é muito complicado. A média de conversão lá entre eles, para ele ganhar sua confiança para você evangelizar, é 5 anos de evangelização, para ele ouvir você para falar sobre Jesus. Você estabelecer uma igreja, conseguir um pouquinho mais, são 10 anos entre os esquimós. A média de conversão de um judeu pleno, de um judeu convicto, é 1 a cada 6 meses em Jerusalém e na região. Não é fácil. As pessoas pensam assim, Brasil você nem faz apelo, vem todo mundo. Na África, por exemplo, eu perguntei a uma missionária que está na África já há 4 anos, falei, escuta, toda hora eu vejo assim, conversão na África é 1 milhão de pessoas, 500 mil pessoas, já viu isso? Aí ela falou, sabe, na África eles são criados entre os deuses desde criança. Eles convivem com os deuses. Quando chega um missionário e apresenta Jesus, é um Deus novo, que ele tem interesse de conhecer, ele quer conhecer o Deus novo, entendeu? Ele não tem resistência. Ele não tem problema. Aí eu falei, e aquele povo todo que vai na frente, confia? Ela falou, não, nem todos. A maioria conheceu o Deus novo, ele perde o interesse. Mas alguns se convertem realmente. E ela falou que quando há uma conversão mesmo na África, ela é genuína. Porque lá você tem que ter a identidade do seu Deus, como na Índia. Eu estava fazendo, muitos anos atrás, fazendo um curso de liderança nos Estados Unidos e tinha um pastor da Índia fazendo lá. E ele usava uma cruz enorme, quase metade assim, com um cordão, né? E eu falei com ele, falei, mas você é cristão? Pensei que ele fosse católico, alguma coisa, que lá tinha um padre, ou 2 fazendo. Ele falou assim, não, eu sou cristão e evangélico e tal. Eu falei, por que a cruz desse tamanho? Ele falou, porque eu tenho que mostrar para eles que entre os 33 milhões de deuses que se cultuam na Índia, eu creio em Deus de Israel. Há 33 milhões de deuses na Índia. Então esse povo convive entre os deuses. Você está entendendo? Não há, aqui no Brasil há poucos deuses, né? Nós temos o Deus católico, os deuses do candomblé, entre aspas, os deuses muçulmanos, Alá, papapá. Temos poucos deuses. Há países que eles convivem com muitos deuses. Se você for na África, cada região tem praticamente o seu deus. É capaz de, numa região, ter 2 tribos com deuses diferentes. E lá o pajé, ele é separado desde criança. Lá pajé é levita. O irmão estava contando que uma missionária, trabalhando na África, ela foi pregar na tribo. Aí o pajé chegou, interrompeu a reunião, e ele fazia assim, ele movimentava a mão para um lado, todas as árvores deitavam para o lado que ele movimentava. Aí ele levantava a mão assim, as árvores todas levantavam em volta da reunião. Aí ele falou assim, o seu Deus faz o quê? E ela assim um pouco sem saber, orando, pensando, e uma criança do lado teve convulsão e morreu. Do lado dela. E ela instintivamente orou pela criança, a criança ressuscitou. Aí o pajé falou assim, seu Deus é mais forte que o meu. Eu consigo deitar as árvores, seu Deus dá vida de volta. E aí ela pôde pregar na tribo, porque aí o cacique da tribo autoridade, então. Chegou e falou, vamos escutar o Deus dela. E falou para a tribo toda converter, o cacique. Hoje tem igrejas estabelecidas nessa região, mas ela precisou ter essa supremacia sobre o Deus local. Entendeu? Nesse sentido. Então, a questão da Ásia é que eles convivem entre deuses.
Então, e o avivamento, então, é muito importante, que é até uma estratégia de Deus em cada país, cada situação. Exatamente. Até mesmo que avivamento não seria somente um momento maravilhoso, mas exatamente através de uma dificuldade, através até mesmo de um país, de uma situação. Deus usa todo esse meio para gerar um avivamento, para trazer convertimento. E produzir um legado. Isso. O importante do avivamento é o legado. Fala para a gente sobre o povo islâmico, né? O que está acontecendo ali? Entre os islâmicos. Os muçulmanos, as pessoas confundem um pouco, achando que Alá é o mesmo Deus que nós cremos com outro nome. Não, ele está lá e o nosso está aqui. Né? Há uma diferença, há uma distância grande entre um Deus e o outro. Qual Deus você quer? Alá, ó. E o meu está aqui, ó. Né? Então eu estou fazendo um jogo de palavras para dizer para você o seguinte. A formação muçulmana, ela é desde criança. A criança é formada muçulmana. Não há uma conversão, há uma conscientização dentro do Alcorão. Nós cremos na conversão espontânea. É o evangelho que entra e a pessoa se adapta, né? Então há uma diferença muito grande. Alá é um Deus muito rigoroso. Os muçulmanos têm extremo respeito por Alá. Nós temos extremo amor pelo Senhor. Né? Spurgeon dizia que dentro de quem é piedoso, de quem tem Deus, a graça e o pecado brigam o tempo todo. Quem não tem Deus, não há luta. Porque não tem a graça. Não existe a graça no meio muçulmano. Pra você ter uma ideia, o maior temor que eles têm é a espada de Alá, que é a ponte entre esse mundo e o paraíso. E para entrar no paraíso, você passa pela espada de Alá. Então você fica sujeito a Alá não movimentar a espada e você chegar lá. Esses homens bombas, mulheres bombas, eles têm o privilégio de ir direto para o paraíso. A benefícios. É assim que é a visão deles. Eu diria para você o seguinte, eles têm extremo respeito por Alá. É uma coisa que nós precisaríamos desenvolver um pouco mais com relação a Deus. E eles têm pouco amor. Nós temos muito amor e às vezes pouco respeito a Deus. Então eu acho que equilibrar talvez, se a gente conseguisse um pouco mais do respeito que eles têm e a gente pudesse amar, e é como a Bíblia diz, Deus está no céu, você está na terra, né? E a gente tivesse, seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu. Tudo que é bom vem do céu. A chuva, o fogo veio do céu para Elias. O céu ainda é a fonte, de lá veio Jesus. Então, nós olhamos para cima. É a nossa origem e o nosso ponto de destino, né? Nós viemos de lá e vamos voltar para lá, com certeza. E o senhor, assim, crê que tem algum avivamento? O senhor está na expectativa de mais algum avivamento? Sim, sim. Né? Eu creio que nós vamos ter um avivamento no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Eu não consigo, porque está muito ruim. Eu também creio. Quando está muito ruim, nós estamos vivendo hoje, a igreja está muito mesclada, a igreja está muito envolvida pela cultura, a igreja está muito flexível, a igreja está muito aberta, a igreja está muito exposta e a igreja está muito comprometida com o mundo em algumas coisas. Eu acho que tudo isso é sinal de que alguma coisa vai acontecer. O Senhor precisa renovar, precisa fazer alguma coisa. Porque Deus não deixa a igreja dele estacionar. Ele não deixa a igreja... Toda vez que houve perigo real para a igreja, veio um avivamento que despertou. Não é verdade. Agora, o tipo de avivamento realmente não tem discernimento. Se vai ser... porque o avivamento em si, é o que eu te falei, é o barulho. Ele produz um legado. O avivamento da década de 60 produziu os ministérios leigos da igreja. Hoje você tem coreografia, tem dança, tem música, tem artes, tem evangelismo criativo, você tem um louvor criativo. Tudo isso veio na esteira desse avivamento. Quando a igreja ficou leve, quando a liturgia ficou perceptível, ficou, sabe, assim, que dê para fazer. É isso que eu queria dizer. Né? Ficou possível. Né? A liturgia era muito enrijecida, muito dura. A igreja era muito vestida de rituais, entendeu? A igreja hoje não, ela é orgânica, ela não é estrutural, ela é orgânica. São pessoas puxando a estrutura. Os pastores têm uma brincadeira, né? Antigamente falava, eu quero abrir uma igreja, então tem que ser o filho de Davi. Abre salão, meu filho, né? Abre um salão, né? e traz o povo. Abre salão, meu filho. Então hoje não é isso, hoje você reúne pessoas que querem um salão.
essas pessoas vão para um salão. A igreja se move. A igreja de Jesus foi toda orgânica. Foi em pessoas, através de pessoas, conduzindo pessoas para alcançar pessoas. Então, assim, hoje eu creio que nós estamos vivendo essa mutação que já é o início do avivamento para mim. É a igreja migrar da estrutura plena para a igreja orgânica. Que bom. Né? O senhor também escreveu 2 livros. Fala sobre eles pra gente, o nome, o tema e a inspiração de cada um. Assim, Deus nos deu a oportunidade de escrever 2 livros. Um foi Inimigos de Deus, foi um livro que saiu, já está esgotado, 2.000 livros já saíram. Hoje você pode encontrá-lo na Amazon.com, põe lá Inimigos de Deus, Pastor José Rego Júnior, você vai achar lá, Inimigos de Deus. Então a gente faz um paralelo daqueles que eram inimigos de Israel, a gente faz uma aplicação espiritual. Tá? Exemplo, né, Amaleque. Amaleque foi o primeiro grande inimigo de Israel, atacou na saída do Egito, atacou as pessoas mais fracas que vinham atrás. Aí a gente aplica que Amaleque é esse inimigo que tenta pegar nossas fraquezas, Fizemos aplicações. Midian, os midianitas roubavam as colheitas de Israel. Então a gente fala do inimigo que quer roubar o nosso resultado. É uma aplicação assim, e como nós podemos ter vitória sobre esses inimigos, como Israel teve. Né? Então é um livro interessante, é uma nova perspectiva sobre batalha espiritual. É um livro que, na verdade, você está intimado a ler eles, não? Na Amazon você consegue encontrar, amazon.com. E o outro Inclusive livro? num preço melhor, né? Como e-book. Não tem mais, está esgotado. O segundo livro foi Coração de Pedra, que a gente trabalha o texto que fala que o Senhor transformará o coração de carne em coração de pedra, de Ezequiel. E eu pergunto no livro, por que está empedrando de novo? Por que o coração de carne, por que nós estamos tão duros? Por que essa geração e a cultura está empoeirando o nosso coração e está endurecendo a gente? Por que nós, ao longo do tempo com que andamos com Deus, nos tornamos tão duros e não tão amorosos? A gente trabalha esse processo e a gente mostra biblicamente como romper essas pedras e voltar a ser o coração de carne. Também está na Amazon, está esgotado. Coração de Pedra, você acha lá na Amazon. Coração de Pedra, Pastor José Rego Júnior. Leitura rápida, você vai ler o livro em 30 minutos e vai vivê-lo o resto da vida. E nós temos também uma outra pergunta como tema de hoje, do congresso que nós temos hoje, exatamente obreiros aprovados. E eu queria te fazer essa pergunta, pastor, qual é a receita para que seja um, entre aspas, obreiro aprovado? Eu diria para você que errar pouco. Errar o mínimo possível. Aprovação plena, só Jesus. O Senhor nunca vai pedir de nós perfeição, mas coerência. Eu acho que, eu não quero adiantar, dar spoiler assim, da mensagem, né? Porque eu vou trabalhar hoje à noite o inverso. Vou pegar um líder que foi reprovado. E nós vamos pegar na experiência dele como não deve fazer, em que não devemos confiar. O problema do líder é quando ele passa a confiar mais na sua liderança do que no seu chamado. Esse é um perigo. É o que nós vamos trabalhar hoje à noite. O excesso de confiança. O que faz um líder fracassar? Quando ele acha que não vai fracassar. Quando é que uma pessoa cai da bicicleta ou tem um acidente de moto? Ou logo quando ele compra a moto, que ele está inexperiente, ou quando já tem a moto há muito tempo, quando ele acha que nada vai acontecer com ele. Os maiores acidentes de moto acontecem com pilotos experientes. Seria também aquela palavra, encaixaria o comodismo e o comodismo espiritual? Também. O comodismo, a liderança maltratada, ela produz comodismo em essência, em excesso. Há um comodismo legal, eu acho que o líder tem que ter pausas, comodismos rápidos, vamos dizer assim, para ele se refazer, para ele repensar. Paulo fala a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 4, fala, cuida de você mesmo. Cuida de você, cuida da sua fé, para que você vá bem e os outros também estejam bem. João escreve para Gaio, que era um grande abençoador de peregrinos naquela época, e ele fala que tudo vá bem, assim como é próspera a sua alma. Eu acho que o líder precisa de pausas. Pausas. Ponto e vírgula, nunca ponto. Um pregador disse com muita sabedoria que logo depois de Jesus chorou, tem um ponto, não uma vírgula. O tempo de chorar
precisa ser seguido de um ponto. Ele existe De um também, ponto. Jesus chorou, ponto. Então eu acho que nós temos que ler bem os pontos, as vírgulas. Eu acho que um obreiro, se ele não perder de vista a sua humildade, se ele não estiver decepcionado com ele mesmo, ele tem que estar decepcionado com ele mesmo, ele tem que entender suas limitações, tem que ter suas pausas. Ele não pode confiar na sua liderança, tem que confiar no seu chamado. Aí você mantém a fonte funcionando bem, que é em Deus. Eu tenho trabalhado na escola bíblica, nós temos trabalhando com uma escola bíblica já há 30 anos. E a matéria desse semestre é interessante, que é mais que vencedor. E lá a gente está tentando desmistificar o crente vencedor para o crente vitorioso. Uma coisa é você ser vencedor, outra coisa é você ser vitorioso. Peraí, não é a mesma coisa? Não. O vitorioso, assim, ele agradece a Deus pela vitória. O vencedor não pensa em derrota. Ele acha que ele é vencedor. Não existe isso. O que vence o mundo é a nossa fé. João fala. A nossa fonte é o Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória, nos conduz em triunfo. Né? Então, a ênfase na Bíblia não é vencedor, é vitória. Há vários versículos, cerca de 23 versículos na Bíblia, que falam em vitória. Vencedor são poucos. E a maioria deles em Apocalipse, no final das cartas, quando o vencedor é premiado com algo logo depois da vitória. É mais que vencedor, não é porque você é um super vencedor. Tem um versículo na Bíblia que fala mais que vencedor, que é Romano. Não tem mais nenhum. Mais que vencedor. Por quê? Porque eu fui vencedor. O que tem depois? O que é o mais? Mas ele diz que é em Cristo Jesus. É em Cristo, com certeza. Não é na gente mesmo. Aí ele mantém a fonte. Em Cristo. Isso. Por aquele que nos amou. Força, por aquele que nos amou. É, Jesus diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Se a fonte for em Jesus, o líder, por mais luta que tenha, por mais dificuldade que tenha, Provérbios fala 7 vezes o justo cai, 7 vezes levanta, há uma possibilidade de retomada. O vaso foi refeito na casa do oleiro. Agora, se eu começo a confiar demais na liderança, eu corro o risco de ser traído por mim mesmo. E qual um convite agora para a gente finalizar? Qual um convite que o senhor deixaria para aquelas pessoas que são chamadas por Deus para ser um obreiro e que às vezes estão questionando, estão esperando exatamente, eu vou ver se Deus me confirma, mesmo sabendo que já recebeu um chamado, né? Ou do contrário, não teve coragem ainda, ou aconteceu alguma fatalidade, alguma coisa que está impedindo de exercer essa função no Senhor. Qual uma palavra, um convite que o senhor daria para eles? Eu diria para você o seguinte, nós nunca vamos estar prontos. Eu estou indo para 36 anos de ministério, deixa eu falar com você, falta muito. O chamado não significa garantia, o chamado é, como meu pai dizia, é uma grande aventura que inicia. É aceitar. É aventura. Olha, eu vou dizer para você que está me ouvindo agora, você está sendo convidado para a maior aventura da sua vida. Não tem rotina, você não vai ter rotina, você não vai ter mesmice, você não vai ter tédio. É o inimigo batendo todo dia, é o anjo defendendo todo dia, é a possibilidade de Deus chegando, é porta onde não tem porta, é mar abrindo, é água saindo da rocha. Cara, é uma grande aventura. Bem-vindo ao time dos atribulados, mas nunca desanimados, essa turma aí, que o mundo considera espetáculo, mas o céu considera filho bendito. Deus te abençoe. Isso mesmo. Simplesmente, então, seja corajoso. Nós ficamos por aqui, encerramos mais um programa Cristo Vive, com esta figura maravilhosa do Senhor aqui conosco, esse privilégio muito grande. Pastor José Rego Júnior, um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, o prazer foi todo meu, Júnior. Deus te abençoe.